Olá, galera, tudo bem? O Resenha de Negócios hoje está aqui na Tijuca e nós vamos estar falando junto ao Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Olá, muito prazer. Bom dia. Bom dia. Nós vamos estar falando sobre um tema muito atual: endividamento da população brasileira. Você aí do outro lado, você está com as suas contas em dia? Você consegue, no final do mês, estar com a sua conta positiva? Ou você é daqueles que está na bola de neve, entra no limite, sai do limite? E o Bernardo vai estar aqui para poder estar esclarecendo a respeito disso, vai estar dando dicas, como você se comportar melhor dentro da sua gestão financeira. Certo, Bernardo? Perfeito. Vamos em frente. Então vamos. Bernardo, quais são os principais fatores que levam as pessoas a se endividarem? Perfeito. Essa é uma pergunta que ela é bem abrangente porque tem vários contextos que podem levar as pessoas, de fato, ao endividamento, né? O que a gente vê que é bem comum é realmente a falta de organização. Então a pessoa está ali, não tem um tipo de controle financeiro, vai fazendo compras ali, às vezes na impulsividade, às vezes também porque teve um dia difícil no trabalho, aí se permite um pouco mais além do que deveria, né? Vai ali no shopping, compra mais do que deveria, e aí a coisa vai tomando uma proporção que a pessoa abre a fatura do cartão e leva aquele susto, porque não estava preparado para aquele número que viu ali na hora, né? Então a falta de controle é um motivo. Um outro que é importante também, né? Algum obstáculo, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, uma doença grave, às vezes própria ou de um parente, e aí a pessoa se vê numa situação em que realmente ela tem que tomar um empréstimo um pouco mais vultuoso para poder fazer frente àquilo, as despesas médicas, às vezes até de transporte para ir no hospital, se locomover, acontece também. A gente vê pessoas que se endividam por uma questão familiar, às vezes, não necessariamente por uma questão de saúde de emergência, mas, poxa, né, eu tô aqui com uma condição um pouco melhor, eu posso ajudar ali pessoas e tal, só que às vezes essa ajuda não é, sabe, isso não é uma ajuda de fato está precisando, pediu o cartão emprestado, não, eu vou pagar ali um almoço mais caro, vou pagar alguma coisa, vou fazer um churrasco, que não tinha aquela necessidade, a pessoa, naquele afã de querer ajudar, acaba se atrapalhando e aí, consequência, tudo desanda. Mudanças também de renda, de perfil de renda, então a pessoa estava num carro comissionado, por exemplo, ganhando um dinheiro a mais, e aí acontece alguma coisa que perde esse cargo em comissão, e aí o padrão de vida teria que acompanhar, mas a pessoa demora até fazer essa transição, acaba se enrolando. É muito comum ver isso também em aposentadoria. A pessoa estava com uma renda bem interessante, aí se aposenta, a renda às vezes cai pela metade ou menos disso, e aí numa situação já delicada de aposentadoria, precisando de remédio, de medicamento, de um outro tipo de atenção, de conforto, a pessoa acaba também se endividando. Mas o contrário também acontece. A pessoa está ganhando uma renda e aí tem uma promoção, e aí aquilo meio que sobe a cabeça, né? Opa, agora é minha chance de conseguir gastar tudo que eu quero, tudo que eu gostaria. E aí também, sem ter o controle, acaba metendo os pés pelas mãos. Ou seja, tem vários jeitos aí da pessoa acabar se enrolando, alguns dependem um pouco mais dela, outros é uma coisa que é mais passiva, um pouco de falta de controle. Vários meios aí que a pessoa pode acabar se enrolando financeiramente. Sim, correto. Como você vê o endividamento afetando a vida das pessoas hoje? Apesar de tudo que a gente já mencionou, como você consegue ver isso? Assim, exemplo, né? O aposentado, geralmente ele pega muito empréstimo para o filho, né? O filho às vezes usufrui muito do dinheiro dele que ele suou para poder ter a sua aposentadoria, né? Que no Brasil já é um pouco difícil essa questão, né? Como você vê, na sua opinião, na sua visão geral? Certo, como que o endividamento afeta as pessoas, né, de um modo geral. Olha, a questão do endividamento hoje existe um estigma, né, acho que é inegável para qualquer um, que há um certo estigma que vai atrás, né, dessas pessoas que por algum motivo acabaram se endividando. Então, a pessoa se sente mal, né, se sente realmente com uma angústia, né, uma tristeza de estar aqui naquela situação, às vezes dificuldade de trabalhar, né, afeta a produtividade também. Então, a gente tem pesquisas que falam, né, de 30% da produtividade decai do trabalhador que está endividado, que está nesse contexto. Então, afeta muito negativamente, né, em relações sociais, porque a pessoa às vezes deixa de sair, deixa de fazer uma coisa que gostaria, uma atividade que gostaria por conta realmente desse contexto. Então, passa por toda uma questão, né, comportamental, psicológica, financeira, e aí a pessoa realmente acaba absorvendo muito dessa negatividade por conta desse contexto, né. O exemplo que você falou é muito importante. O aposentado, né, como eu falei, né, que vai ajudar, às vezes, um familiar, um filho, alguma coisa, para poder dar conta dessa situação, dessa dívida, vai
pega ali um consignado, alguma coisa, e aí, às vezes, até o próprio filho acaba não pagando, tal, então aí gera-se um transtorno familiar também, né, quando envolve família. Então, é uma situação que realmente impacta muito o psicológico das pessoas, sabe? Eu sou psicólogo de formação, então, Legal. também. Então, a gente vê que realmente é uma realidade que a gente tem que ajudar as pessoas que estão nessa situação a ressignificarem isso, a enxergar isso de outra forma, porque isso tem raízes mais profundas, né? Sim, correto. E quais as melhores práticas para evitar o endividamento, na sua opinião? Perfeito. Bom, na minha opinião, acho que tudo começa pelo planejamento, pelo autocontrole, né? Na verdade, antes disso, eu diria autoconhecimento. O que acontece é que a gente se endivida por motivos variados, como a gente conversou agora há pouco. Então, a gente entender o que levou a gente a se endividar, qual tipo de comportamento que poderia ser revisitado, poderia ser reavaliado para evitar que aconteça no futuro, né, em situações específicas. Então, se a pessoa, por exemplo, tem essa tendência realmente a gastar um pouco além da conta, porque está num momento ruim, às vezes no casamento, às vezes no trabalho, está num momento delicado da sua vida, então calma aí. Eu sei que isso pode acontecer comigo. Como que eu posso evitar esse comportamento de gastar além da conta porque eu estou num momento ruim da minha vida, né? Então, ter esse autoconhecimento, essa autoanálise, ou análise com psicólogo, né? Sou suspeito para falar, sou psicólogo de formação. Como que a pessoa pode realmente se conhecer e entender quais são os gatilhos, quais são as situações na vida dela que levam ela a ter esse consumo além da conta, né? Isso é muito importante. A partir daí, a partir desse autoconhecimento, dessa autoanálise, o planejamento é essencial. Então, a pessoa que conhece o seu padrão de gastos, que tem um certo controle, tem um certo registro, tem um domínio do que está acontecendo na sua vida financeira, consegue fazer algumas projeções, tem um certo teto orçamentário ali que ela costuma seguir de alguma forma, registra seus gastos de alguma forma. Pode ser, gente, planilha, caderno, aplicativo. É um método que se adapta a você e não o contrário. O importante é ter realmente uma metodologia que vai ajudar ali a ter o comando, né, a ter o controle dessa vida financeira. A partir daí, entra um outro ponto que eu também acho que é essencial para evitar endividamento. E como a gente sabe, né, ninguém está livre de imprevisto, né? Sempre pode aparecer uma geladeira que pifou, um carro que deu um problema mais sério, um parente que realmente precisou de uma ajuda séria, né? Então, por isso que a gente bate muito na tecla da reserva de emergência, que é um dinheiro que está ali guardado, vai corresponder ali, vai variar ali, dependendo da situação, entre 3 a 12 meses de seus gastos mensais, e aquele dinheiro está ali em uma aplicação que você consiga resgatar com alguma facilidade, uma aplicação segura, e que você vai poder lançar a mão numa situação de emergência, num obstáculo. Então, a pessoa tendo esses 3 pontos, o autoconhecimento, a organização financeira, o planejamento e uma reserva de emergência bem montada à disposição, vai ser uma pessoa que vai se colocar numa situação de muito menos vulnerabilidade na vida em relação a ter que pedir empréstimo, ou enfim, a se descontrolar financeiramente. Sim, correto. E qual a importância da educação financeira nas escolas e nas famílias? Já que a gente está nesse ponto de guardar, de fazer investimento, você acha válido, até mesmo você como psicólogo, você acha válido começar desde cedo a educar os seus filhos para essa questão de estar poupando, estar gastando só o necessário, ou então guardar um dinheiro a mais para poder comprar algo que queira, final do ano, eu quero um videogame, eu quero um celular novo, um tablet, iPad, né, que se fala muito. Qual a sua visão sobre isso? Não, perfeito. Eu acho que é o melhor momento para começar realmente a plantar ali semente de educação financeira, na infância, no momento de formação dessa personalidade, dessa consciência. É a partir daí realmente que a pessoa vai ter, né, a criança vai ter o maior poder de absorção, vamos dizer assim, desse conhecimento. Não só desse, como quase qualquer um, né? É um momento muito privilegiado ali no desenvolvimento da personalidade. Então, esse é um momento excelente para dar conta disso. Então, já desde novo, né, vamos botar ali a partir dos 5, 6 anos, a gente começa a explicar, né, talvez comece ali com a questão da mesada. Eu sou um entusiasta da mesada, desde que atendidas algumas regras ali, né, para a criança começar a entender que tem o dinheiro, que aquele dinheiro ela tem que gerenciar, senão vai acabar, né, e ela pode poupar para começar realmente a atingir esses objetivos que vão exigir um pouco mais. Então, quer um brinquedo, quer alguma coisa que com uma mesada não dá para comprar, vai precisar de 2, 3. Então, ó, filho, filha, vamos poupar, vamos guardar, né, para a gente conseguir comprar lá na frente. Ensinar a lidar com a paciência, com a frustração de não poder ter o que quer na hora que quer, né? Afinal de contas, acho que todo mundo passa por isso. Por mais dinheiro que tenha, né, qualquer um não pode ter qualquer coisa que quer na hora que quer. Então, quanto mais cedo a gente começar a incutir, né, a ensinar para os nossos filhos isso, melhor eles vão lidar com isso na fase adulta, né? Então, eu acho que é fundamental
tanto dentro de casa quanto nas escolas. Então não é só delegar para a escola, a gente talvez vai falar um pouco mais disso, né, de iniciativas nesse sentido, de mudança curricular, mas também em casa é essencial que os pais não só ensinem, conversem sobre dinheiro, ensinem conceitos, ensinem como é que funciona, mas também, e aí vem a parte delicada, sejam um exemplo. Né? Porque para a psicologia já é muito claro que as crianças absorvem talvez muito mais o exemplo do que propriamente o que você fala, o que você ensina. Então, não adianta você falar que tem que juntar dinheiro se você pega, né, cai o salário na sua conta, você já sai torrando por aí, sai prestando para quem não deve. Então, também o exemplo é o meio de ensinar, né? E em casa vai ser o melhor momento que a criança vai ter para aprender com o exemplo. Então, é essencial, essencial. E também a questão do não, né? O não também é uma palavrinha que ela tem que ser aplicada no momento certo. Porque Com só certeza. sim, a criança acaba se acostumando e aí a vida é melhor os pais ensinar do que a vida ensinar, né? Porque a isso vida aí. não é só assim, né? Pois é melhor aprender no amor do que na dor, né? Pois é. Ou numa dor menor, né? Porque dizer o não dói na criança, dói na gente também, né? Mas só é que necessário, é né? necessário. Porque é daí que a gente consegue estar formando o caráter da pessoa, né? Da criança, criando a personalidade dela. Porque eu costumo dizer que tudo que vem fácil, vai fácil. E aí você não aproveita. Né? Você não sente aquele gostinho da dificuldade, né? Então, o não, ele é uma palavrinha que ele tem que ser falada também, sempre que necessário. Com certeza, com certeza. Não, esse assunto aí a gente podia falar dias aí, filho, porque a gente parece que está vivendo um momento em que, bom, pelo menos a minha percepção é que você vê cada vez menos pessoas dispostas a dizer não para os seus filhos, né? A ensinar essas limitações. E isso, tanto na vida financeira quanto na vida de um modo geral, é essencial, né? A gente aprender a ter ali essa resistência à frustração e a entender que cada coisa tem o seu momento certo, né? Sim, correto. Bernardo, você como psicólogo, como você lidar com o estresse e a ansiedade causados pelo endividamento? Acredito que deva ter chegado paciente para você e falar: Bernardo, e agora? Eu tô numa bola de neve, tô cheio de empréstimo, com isso, com aquilo, cai o salário, cobra o limite, tô sempre naquela bola de neve. Como você orienta quem tá ali, ó, do outro lado? Quem tá estressado nessa situação, né? Bom, acho que o primeiro passo é você entender que, bom, não é só culpa sua, né? Não é, pode ter havido um descontrole, talvez uma falta de zelo em algum momento com as finanças que levou a esse contexto, ok, mas tem toda uma condição hoje, todo um contexto social que cada vez mais facilita para que as pessoas se tornem mais endividadas, né? Existe todo um padrão de consumo, existe toda uma oferta, né, muito grande de empréstimos, e isso absorve as pessoas em momentos, às vezes, que elas estão precisando ou estão numa situação delicada. Então tem todo um contexto, tá? Não é só você. Não entre nessa de achar que você é o culpado, que é uma vergonha, o tal do estigma que a gente falou agora há pouco. Não é por aí, tá? É olhar para frente e tentar resolver a situação. Agora, isso por si só, eu diria que já ajuda a lidar com o estresse, né? Você começar a focar na solução, né? Você saber que ali na frente vai ter uma luz no fim do túnel. Agora, para lidar com o estresse desse momento, o primeiro ponto que eu diria não tente lidar com o estresse alimentando ele, né, através de atitudes que vão piorar, por exemplo, seu endividamento. Então, a gente fala de escapes na vida, né? Todo mundo passa por momentos de pressão, seja na vida financeira ou não, e a gente, se não tiver cuidado, acaba escolhendo os escapes errados para esse tipo de estresse. Então, um exemplo que eu citei, né, também agora há pouco. Então eu vou no shopping, vou gastar um pouco a mais, vou fazer uma viagem que não estava planejada. Ok, durante a viagem tá legal, tá ótimo, você tá curtindo aquele momento, tá ali com a família, talvez e tal. Mas quando voltar vai ter uma fatura maior para você pagar. Sim. Então, quer dizer, vai voltar o estresse todo de novo, talvez até pior. Então, o primeiro ponto é não tacar álcool na fogueira. É começar a refletir, e aí de novo a importância do autoconhecimento, sobre o que vai te ajudar a se tornar uma pessoa naquele momento um pouco mais tranquila, a desafogar, quais são os escapes saudáveis para esse momento de estresse que você está vivendo. E aí quando a gente fala desses escapes, né, a gente fala inevitavelmente de lazer, de momentos de lazer, talvez bons hábitos, eu vou praticar esportes, eu vou fazer aulas de dança de salão, eu sou suspeito também, adoro dança de salão, vou fazer alguma coisa que eu possa fazer, ok. E aí eu sempre digo, né, que a categoria lazer é uma categoria que eu evito que meus clientes cortem, assim, né? Às vezes tem que reduzir, ok, né? Às vezes tem que evitar gastos com lazer que vão ser um gasto além da conta, que está pesando pelo momento, ok, mas eu evito que eles cortem no zero, né? Não posso mais tomar um café, não posso mais comer um pão diferente na padaria que eu gosto. Não é por aí, geralmente, o caminho, né?
Então, é preservar a sua sanidade mental, preservar o seu bem-estar psicológico, fazendo atividades que te façam bem, claro, tendo em mente, né, tendo consciência que é um momento que vai exigir que se regule um pouco mais os gastos, mas também sem enlouquecer, né, dando preferência a coisas que são gratuitas, passeios bons gratuitos, atividades gratuitas ou de um custo menor, para a gente conseguir passar por esse momento de fato, né, para que seja transitório, mas sem abrir mão de escapes saudáveis e sustentáveis, que não vão piorar ainda mais a situação. Sim, que seja moderado, né? Exato. Curta mais dentro da moderação, porque justamente, né? Eu vou curtir hoje, mas quando eu voltar, a fatura, a dívida vai continuar ali, né? Exatamente, precisa ter essa reflexão. Vamos lá. Quais políticas públicas existentes para prevenir e tratar o endividamento da população que você acha que poderia ter? Ok, bom, falando do que já existe hoje, a gente tem a nossa lei do superendividamento, né? Lei 14.181 de 21, que veio ali como uma grande inovação, que veio fazer com a pessoa física o que a gente já tinha há bastante tempo com a pessoa jurídica, né? A recuperação judicial da pessoa jurídica. Então, tem ali o benefício de ter todo um acordo com os credores, bancos, enfim, sobre a tutela jurídica, né? Então vai ter um juiz que vai analisar e tal. Então essa lei de superendividamento, ela veio realmente para ajudar com esse ponto. Porém, sendo bem franco aqui, a lei ela veio com algumas questões, né? Porque, primeiro de tudo, ela veio com algum atraso. O projeto de lei, salvo engano, é de 2015. E a lei só foi realmente promulgada em 2021. Então, de lá para cá, nesse período, muita coisa mudou. A lei, por exemplo, prevê a negociação em 60 meses. Era, por exemplo, os consignados, né? Era até 60 meses, mais ou menos, na época que ela foi, né, editada. Só que mudou, agora já são 72 meses, 96 mais ainda. Então, para você negociar uma dívida em 60 meses, que você adquiriu ela, né, e já ficou caro para você, em 120, ficou um pouco fora de mão, né? Tem a questão também do mínimo existencial, que lá no início da lei era R$300, aí depois aumentou para 600, enfim, ainda é fora de mão para uma parte das pessoas. Então, apesar de existirem iniciativas públicas nesse sentido, né, de políticas públicas que são relevantes, né, tem, sim, todo o seu mérito, né, são avanços, isso precisa ser reconhecido, ajudou muito, mas ainda está um tanto aquém do que poderia estar. Então, hoje, a negociação extrajudicial acaba ainda sendo o meio mais privilegiado, por exemplo, mas eu acho que são políticas públicas nesse sentido, como a lei, né, tentou trazer, o cuidado ali realmente, o refreamento, a facilidade do crédito, que devem ser privilegiados, no meu entender. Correto. Bernardo, quais as suas expectativas para o futuro em relação ao endividamento? As pessoas hoje no Brasil, você acredita que lá na frente eles vão se conscientizar em economizar? Essa é uma questão delicada, queremos, né? É o que a gente quer, é o que a gente sempre quer, é uma questão sensível. O problema do Brasil é que, como a gente falou também, né, existe uma grande facilidade, uma oferta muito grande de crédito, né, absurda. Hoje é quase mais fácil você pegar um dinheiro emprestado no banco do que você pedir comida no iFood, por exemplo, né? Então, é muito fácil, né? Às vezes o próprio banco, o gerente te liga para saber que é um empréstimo, você tem uma margem, né? Então, tem esse assédio, né? Existe uma cultura de consumo, existe também toda uma questão política, e aqui eu não estou falando de partido A, partido B, político A, político B, a gente vê no histórico do Brasil, entra, sai governo, entra, sai partido, que existe toda uma questão ali de um certo paternalismo, de um certo populismo que acaba facilitando esse acesso ao crédito, e isso vai ter consequências para o consumidor, né? Vai ter consequências para o devedor. Então, todo esse contexto, ele realmente gera esse receio do que pode acontecer ali na frente. Por um outro lado, a gente tem também iniciativas públicas começando a surgir, como a própria lei do superendividamento, a gente tem a inclusão da educação financeira no currículo nacional, né? A gente tem a própria democratização da educação financeira, então a gente tem influencers aí que ficando cada vez mais famosos, alertando as pessoas buscando essas informações. Eu percebo que o meu cliente, hoje, ele já chega um pouco mais informado para a consultoria. Então, isso, por um outro lado, também é uma coisa positiva. Então, também leva a crer que existem fatores positivos que também podem ajudar a gente a virar o jogo. Então, a gente está entre um e outro, né? Sim. Torcendo, claro, para que as coisas melhorem cada vez mais. Que a pessoa possa dormir e acordar e não tem aquele aluguel para pagar, vamos botar dessa forma assim. Né? Aquela dívida esmagadora. Aquela dívida esmagadora. Às vezes nem dormir, né? Porque fica pensando na dívida, não consegue dormir. E é onde causa, né, muitas doenças hoje, né?
vem por causa dessa questão de a pessoa parece que não acha uma luz no fim do túnel, e aí começa a aparecer, porque o corpo ele reage de alguma forma, né? Ele coloca pra fora aquilo que não tá conseguindo se botar em prática. Somatiza, a pessoa não fica bem, né? Vamos lá, Bernardo. Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes que estão endividados hoje ou com medo de se endividar? Como que você amplia esse horizonte? Ok, perfeito. Bom, a primeira mensagem que eu digo tem a ver também com o que a gente falou do estigma, né? Aquela angústia, aquela martirização, meu Deus, eu estou numa situação, estou endividado, são pessoas que têm dificuldade de lidar com o assunto. Muita gente que sempre foi muito organizado, aconteceu alguma coisa na vida, alguma tragédia, e aí começou a se endividar, e aí se sente mal, carrega aquele peso, aquele fardo do estigma mesmo. Então, a primeira coisa que eu diria é, largue esse fardo. A gente falou, tem todo um contexto, né, que leva a isso. Não é assim, não é da noite para o dia. Existem relações desiguais nesse meio, né? Então tem todo um contexto, não foi só você. Aconteceu, ok, deixa isso para lá, deixa essa culpa de lado, porque ela só vai te atrapalhar, só vai te prejudicar, te fazer mal, somatizar, né? Então larga isso de lado e começar a focar em quais são os pontos de melhoria. O que pode ser feito, o que pode melhorar. Aí a gente passa pelo autoconhecimento que a gente falou, entender como que essa dívida aconteceu. Depois, conheça o seu inimigo. É a frase que eu sempre digo para os clientes também. Sun Tzu, né, aquele general chinês famoso, escreveu o livro Arte da Guerra. Se você conhecer a si mesmo, conhecer o seu inimigo, você não precisa temer o resultado sem batalhas. Então, o que é conhecer o seu inimigo? O inimigo, no caso aqui, as dívidas. Então, botar no papel. Quais são as dívidas que eu tenho? Ok, quais são as taxas, quais são os prazos, como que foi negociado, quais são as linhas de crédito, consignado, empréstimo pessoal, CDC, cheque especial. Entender, levantar todas essas informações e olhar isso de frente, né? E isso é muito importante e isso exige muita coragem. A metáfora que eu sempre digo é como se, sem saber as coisas, sem ter informação, é como se a gente estivesse num quarto escuro. E esse quarto está completamente bagunçado. Então, a gente está andando pelo quarto, esbarra em mesa, cadeira que tem ali, né? Vai tropeçando, mas não está vendo nada. Está esbarrando ali, mas não está vendo nada. Então, quando a gente pega as informações, joga um holofote sobre a situação, é como se a gente estivesse no interruptor ligado à luz. Aí a gente liga a luz e olha para o quarto como ele está. Completamente bagunçado. Nossa, parece que passou um furacão. Aí o que muita gente faz? Olha aquilo. Meu Deus, como é que está esse quarto? Olha que bagunça. Corre e apaga a luz de novo. Porque a própria situação deixa a pessoa num transtorno tão grande, né? Que ela prefere deixar apagada. Exatamente. Pra não ver o que realmente tem que ser visto. É melhor ficar no escuro do que eu ter que lidar com essa bagunça que eu estou vendo aqui, né? Então a pessoa tem esse receio e aí vai ser necessário realmente muita coragem, muito entendimento, muita força de vontade para encarar o problema de frente. É que nem um remédio amargo, que eu digo, mas é um remédio amargo que vai curar, né? Então tem que encarar, deixar as luzes acesas e aí a gente começa a arrumar o quarto, ok. Arrumar o quarto vai passar por entender o seu padrão de gastos, aí entra o planejamento que a gente conversou, né? O planejamento financeiro, fazer o seu orçamento, entender quanto você está gastando, quanto que recebe, muita gente tem dificuldade de saber isso também. E começar a tentar fazer sobrar uma margem para que seja possível negociar com os bancos condições factíveis de pagamento, para a pessoa não se enrolar ainda mais. Aí a gente tem um plano traçado, vai ser necessária a disciplina para seguir ele até o fim e lá na frente vai compensar que a gente consegue eliminar as dívidas. Esse caminho. Correto, Bernardo. Bernardo, quais são os seus contatos para que as pessoas possam entrar em contato com você, para fazer uma consultoria, para poder estar tirando alguma dúvida, para poder estar tendo esse bate-papo como a gente teve aqui hoje no Resenha de Negócios, e você poder orientar mais elas, né? Não só a questão de endividamento, mas a questão de um todo, né? De uma gestão financeira num todo, vamos colocar dessa forma. Ah, bacana, vai ser um prazer. Quem quiser entrar em contato para saber mais sobre o planejamento financeiro, para tirar alguma dúvida também. Hoje o meu, acho que o principal meio seria o Instagram, né? Ainda não está 100%, eu preciso melhorar o Instagram, não sou muito bom nisso. Mas é @bernardo.planejador. Vai ser um prazer receber a sua pergunta lá, sua dúvida, sua questão. Fico aguardando então a mensagem. Ok. E o Resenha de Negócios fica por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer.